Bom dia, queridos amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes AM 1360 e mais um Política Sem Rodeios. Manhã meio nublado, meio claro, um tempo feio no Rio de Janeiro, mas muita chuva em Niterói, região metropolitana do Rio. Um grande abraço aos nossos ouvintes de Niterói, São Gonçalo, região dos Lagos, toda a Baixada Fluminense. Alô, Irinaldo. Amanhã é o último dia para a gente não fazer mais uma promessa de político, rapaz. A gente tem que entrar no ar aí com essa Conexão Baixada. Vamos entrar amanhã, Sérgio, para cumprir a promessa. Abril é abril. Então, esgotou, a gente tem que entrar logo. Mais um dia de casa cheia. Estou aqui com o meu amigo, Dr. Rodrigo Mesomo, advogado, professor universitário. Tem dado um show conosco aí semanalmente. Fez um programa brilhante na sexta-feira. Depois, agora, em pleno feriado, outro programa de muita audiência, muitos ouvintes mandando mensagem. Obrigado pela tua presença, Rodrigo Mesomo. Eu é que agradeço. Muito obrigado a você e a todos os ouvintes pela receptividade das nossas participações. Obrigado, doutor Rodrigo. Estamos também com Guilherme Leone. Guilherme, que esteve conosco naquele debate sobre maioridade penal, redução da maioridade penal, e depois deu uma entrevista que foi ao ar durante o final de semana sobre esse instigante tema que é a alienação parental. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Obrigado pela tua presença. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Um tema importante saiu debatido. Agradeço o convite. O Guilherme, que é fundador do grupo e diretor do grupo Além da Guarda Compartilhada. Estamos aqui com o Marcos Teixeira, publicitário, e é pai, também conhece bastante o tema. E bom dia, Marcos. Obrigado pela tua presença. Bom dia. E parabenizo aí o programa por essa iniciativa desse tema Guarda Compartilhada e Alienação Parental, que envolve aí 20 milhões de crianças em todo o Brasil, e vamos tentar aí explanar um pouquinho, principalmente com essa nova lei que foi sancionada pela presidente Dilma agora em dezembro de 2014. Obrigado aí a todos. É a lei da Guarda Compartilhada, né? Isso. Veja só, doutor Rodrigo, 20 milhões de crianças. Bem, estamos também com a Márcia Galdino, que é militante, ativista social. Bom dia, Márcia. Obrigado pela tua presença também. Bom dia, obrigada pelo espaço que vocês estão dando ao grupo Além da Guarda Compartilhada. É muito importante, muito pertinente nesse momento a gente discutir tanto a alienação parental e a própria guarda compartilhada nas novas famílias brasileiras. Obrigada pelo espaço. Obrigado, Márcia. Aqui depois vamos deixar o telefone de contato aqui do grupo Além da Guarda Compartilhada. E os telefones aqui, o e-mail, os meios de comunicação, 20 milhões de crianças e famílias envolvidas nesse processo de alienação parental. Queria agradecer também a presença do Carlos Montanho, assistente social e professor universitário, professor da UFRJ. Obrigado, Carlos, pela tua presença. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite e a oportunidade também de debater, de apresentar esse importantíssimo tema e tão oculto para a opinião pública. Bem, eu acho que poderia começar com o Guilherme Leone, explicando um pouco para a gente o que é o grupo Além da Guarda Compartilhada e a importância do tema, né? E depois vamos ficar aberto, me deixar o microfone aberto, que a gente tem feito essa fórmula nos programas com debate, com mesa cheia, e aí fiquem à vontade aí os debatedores para intervir quando achar necessário. O doutor Rodrigo já sabe a regra do jogo, já é um craque no assunto. Tá certo, vamos lá. Então vamos lá, Guilherme, explica para a gente aí o primeiro grupo Além da Guarda Compartilhada, e mais especificamente o que é essa questão da alienação parental. Bom, Rodrigo, obrigado pela gentileza aí de abrir falando da importância do tema, né? A alienação parental é quando o pai ou mãe, mesmo durante o casamento ou após mais frequentemente, após o término do casamento, após o casamento não ter dado certo, por quaisquer motivos que sejam, um pai ou uma mãe, ou até ambos, passam a desqualificar o outro genitor, passam a dificultar para a criança, passam a impedir ou dificultar com que a criança tenha acesso ao pai, dificultar com que o pai ou a mãe tenham acesso à criança, e isso vai criando na criança, ao mesmo tempo, uma imagem de que o pai é ausente, de que a mãe é ausente, e vai, vamos dizer assim, apagando da formação da criança a possibilidade de criar vínculos com a mãe ou com o pai após o término do casamento. Essa alienação parental.
Daí a lei da guarda compartilhada, aprovada e sancionada ao final do ano passado, e a Lei 13.058 de 2014, sancionada agora no dia 22 de dezembro pela presidente Dilma Rousseff, e que busca ser um mecanismo, mais um mecanismo, para coibir, né, e quem sabe erradicar a alienação parental, que é esse crime absurdo que é infelizmente cometido aí com crianças que precisam ter acesso a pai e precisam ter acesso à mãe. Obrigado. E era importante falar, né, doutor Rodrigo, essa lei, especificamente no aspecto técnico, o que muda com essa sanção pela Presidente da República dessa lei da guarda compartilhada? Em efeitos práticos, né, do que já acontecia anteriormente em algumas decisões rotineiras dos tribunais. Na verdade, esta lei ela atende um antigo reclame de uma quantidade imensa de pais e mães, no sentido de poder estabelecer um regime de convívio aonde ambos os genitores, aonde pai e mãe possam, de modo equilibrado, exercer influência na formação da criança. Porque um dos grandes problemas que nós enfrentamos, meu caro Rodrigo, nós estamos vivendo um longo período de destruição dos valores familiares. E nesta sequência de destruição dos valores familiares, infelizmente, quando normalmente de uma separação, de um divórcio, da ruptura de uma relação amorosa, quem mais sofre nessa estrutura toda é a criança. E, portanto, para atingir o outro, para atingir, portanto, sentimentalmente o outro, o sacrifício, o sofrimento é imposto à própria criança. A criança que mais sofre entre esta disputa entre pais e mães. Então, esta lei, ela veio disciplinar, ela veio a estabelecer parâmetros de como o magistrado pode, no regramento da guarda, estabelecer este equilíbrio, aonde tanto o pai quanto a mãe possam, após os respectivos estudos psicológicos, após a ação dos assistentes sociais, nós tenhamos então um balizamento na decisão judicial e, em tese, uma pacificação de ambos. Perfeito. Agora, eu percebo que o próprio nome do grupo é além da guarda compartilhada. Eu acho que mais do que esse equilíbrio, como o doutor Rodrigo aqui esclarece, mais do que esse equilíbrio numa decisão técnica judicial, a grande questão aí é o que acontece nos bastidores, né? O que acontece dentro de casa. Porque eu tenho a impressão, Guilherme, que mesmo com uma decisão judicial que equilibre o comportamento ali de pai e mãe na dissolução, na ruptura da instituição casamento, eu percebo, inclusive até pelas mensagens que recebemos aí após a tua participação, é justamente o que acontece dentro de casa, com a mãe denegrindo o pai para o filho, deixando o filho afastado, mesmo que fisicamente presente, mas psicologicamente afastado. E contra isso, eu acho que não existe lei que proteja. Não é essa a percepção ou eu estou equivocado? É essa percepção mesmo, e é esse o intuito inclusive o intuito da lei, né? O nome do grupo é esse por conta desse intuito. O que acontece, Rodrigo, demais ouvintes, é que o casamento, ele dá certo, ele não dá certo, ele acabou, então vai ser ex-marido, vai ser ex-mulher. A relação marido-mulher, ela já não vai mais existir, já não tem mais as obrigações conjugais, né? Agora, uma vez separados, né, e com filhos, o filho não vai deixar de ser filho, não é ex-filho, não é ex-pai, não é ex-mãe. Então, nós todos ali que nos separamos, que temos filhos, nós não vamos deixar de ser pai, nós somos pais. As mães vão continuar sendo mães, então a criança vai continuar tendo pai e mãe. Se a relação conjugal não deu certo, a relação pai, filho, mãe, filho, ela vai dar certo na medida em que for permitido o acesso da criança
a esse pai e a essa mãe. Então é importante ter em mente que a criança ela precisa sim ter esses modelos, e ela precisa de uma harmonia, né? Qual é a harmonia que é essa? É poder conviver com o pai, poder obter o modelo do pai, é poder conviver com a mãe, poder obter o modelo da mãe. Agora, sem o tempo inteiro haver crítica por parte de uma mãe sobre o pai, por parte de um pai sobre a mãe. Esse é o importante para a criança, a estabilidade emocional, para que ela possa crescer e usufruir das relações, tanto de pai quanto de mãe. O nome, além da guarda compartilhada, que a gente define ali, é porque existe uma necessidade muito grande da pacificação das famílias, né? E essa pacificação não quer dizer que todo mundo vai ser amiguinho, não quer dizer isso. Se o casal não deu certo, e agora é um ex-casal, eles não vão sair de mão dada, agora a gente é amigo, não é isso. O que a lei da guarda, inclusive a lei da guarda compartilhada, e esse é o espírito da lei, é que, olha, haja um mínimo de diálogo para que as decisões fundamentais na vida da criança sejam tomadas. Por exemplo, mudou de escola, olha, vai mudar de escola? Olha, eu estou pensando na escola A e B por causa do motivo tal. Eu estou pensando na escola C e D. Não tem consenso, então a lei está aí para isso, né? A lei está aí para que o juiz defina, olha, quem vai ser o responsável, o administrador da tarefa escola. Então, por exemplo, é a mãe que vai ser administradora, então a mãe tem o dever, a obrigação, pela lei, de consultar o outro genitor a respeito da opinião dele sobre a escola que ela pensa em botar o filho para estudar, né? O genitor, o pai, por exemplo, que não é o administrador da tarefa, ele diz para a mãe, para a ex-mulher, para a mãe da criança, olha, a escola não me agrada, mas a mãe é a administradora da tarefa, né? Nesse exemplo, né? Então, ela, no fim das contas, ela decide se a escola vai ser ou não. E assim se dividem sucessivamente outras tarefas, como, por exemplo, uma atividade extracurricular, o acompanhamento ao médico. Esse é o fundamento da lei, essa é a expressão. E é fundamental que a sociedade amadureça, que as famílias pós-conjugais, né, as famílias pai e mãe descasados, amadureçam para que eles possam tomar decisões, sim, em benefício da criança. Agora, Guilherme, é o seguinte, me parece que esse é o ideal, né? É o que se busca, é o que acredito que seja o objetivo do grupo, inclusive, mas quando a gente não consegue estabelecer essa boa relação, essa harmoniosa relação, por meio da conscientização, que caminhos percorrer? É só a justiça que é o único caminho? Porque me parece um tanto quanto complicado essa substituição, ainda que embasado numa lei existente, sancionada, em vigor, mas essa substituição do judiciário, do modelo familiar, né, da família, da instituição família pelo judiciário. Eu acho que é um pouco fria essa relação, ainda que seja fruto de uma decisão judicial. Como quebrar essa frieza de uma decisão judicial e restabelecer um modelo familiar harmonioso o suficiente para que a criança, que nos parece que é consenso, como disse aqui o Rodrigo Mesomo, é a grande vítima. Quando há ruptura da instituição casamento, a criança é a grande vítima. Então a pergunta é, como quebrar a frieza de uma eventual decisão judicial, estabelecendo o modelo familiar sem que a criança sofra essas consequências? Vai lá, o Márcio, o Carlos. Cara, para chegar a essa questão, acho que o ponto de partida é justamente refletir que... Só para os nossos ouvintes entenderem, é Carlos Montanho, assistente social, professor da UFRJ, que está conosco agora. Então, estamos falando da Lei da Guarda Compartilhada de 2014, sancionada em 2014. Parece que é uma novidade, parece que é uma coisa nova, parece que tudo isso está surgindo com muito pouco tempo. No entanto, esta lei, na verdade, o que vem é garantir algo que já existe há muito tempo. Em primeiro lugar, como dizia o Guilherme, a dissolução de um casal não dissolve a relação parental de pai com filho, de mãe com filho. O pátrio poder, ele é independente da relação entre os pais. A relação do pai com filho, da mãe com filho, é uma relação outra que não se dissolve, não finda com o fim da relação de casal.
Segundo lugar, o Estatuto da Criança e Adolescente também estabelece e deixa muito claro quais são as atribuições, os deveres e as obrigações e os direitos dos pais em relação aos filhos, dos filhos em relação ao pai, também independente ou para além da manutenção e dissolução dessa relação de casal. Qual o diploma legal? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Em terceiro lugar, a lei da guarda compartilhada, a figura da guarda compartilhada, juridicamente, é de 2008. Já existe a guarda compartilhada nessa data. Só que lá naquela lei diz uma coisa que para o legislador significa, quando possível, a guarda compartilhada. Quando possível, é claro. Quando os pais estão separados, em estados diferentes, em residências, em países diferentes, aí não é possível a manutenção da relação paritária equivalente, em tempo equivalente com o pai e com a mãe. Mas o juiz interpretou, e a partir daí as decisões foram tomadas dessa maneira, como o quando possível foi interpretado pelos juízes quando houver entendimento, quando houver consenso entre pai e a mãe. E esse consenso, quando um ex-casal chega na justiça, esse consenso não existe. É isso que justifica o 90% das decisões de guarda unilateral das crianças, fundamentalmente com a mãe, e se pensar nisso com o pai, são quase 95% de decisões sobre guarda unilateral, quando a guarda compartilhada já é uma figura desde 2008. Esta nova lei, na verdade, o grande mérito, a grande inovação que traz é que o que era algo fortuito agora passa a ser a regra. A guarda será compartilhada independentemente de existência de acordo ou não entre os pais. Então, eu acho que a guarda compartilhada é o grande instrumento para inibir um outro fenômeno que passou a ter também notoriedade a partir de 2010, passou a ter uma figura jurídica, que é a tal alienação parental. São figuras que nós estamos conhecendo agora. O bullying, antes não se chamava de bullying, era brincadeiras de criança. Hoje nós temos bullying, hoje nós conhecemos cientificamente, psicologicamente o que é o bullying, hoje é a legislação sobre o bullying. A mesma coisa com a alienação parental. Antes era implicância de um ou outro pai, agora é uma lei, e uma lei que penaliza, que descreve o que é alienação parental, que já foi falado aqui, Quando, a partir fundamentalmente da separação dos pais, um deles passa a denegrir a imagem do outro e passa a impedir com que o filho tenha um contato, não só uma boa imagem, mas um contato com outro genitor, geralmente com o pai. E isto é instrumentalizado fundamentalmente pela guarda unilateral. A guarda unilateral é a ferramenta, é o poder, é a arma que tem o guardião, unilateralmente, de ter o poder para denegrir a imagem do outro, o poder para impedir o contato do filho com outro genitor. A guarda compartilhada é, na verdade, não só devolver a natureza da relação, do vínculo pai e filho, mãe e filho, mas é também uma forma de inibição do poder que tem o alienador de impedir o contato do filho com seu pai. Mas existem, e vou ficar por aí só mencioná-lo, outros instrumentos para quebrar essa frieza que você estava falando, Rodrigo, da alienação, de um dos genitores em relação ao outro, da falta de consenso, de convívio sadio, digamos assim, que é uma instância de mediação, Quando a relação se quebra, quando o convívio do casal se desfaz, e geralmente se desfaz de forma traumática, aí entra a raiva, o ódio e a vingança. E os filhos são muitas vezes usados, como dizia o doutor Rodrigo, os filhos são muitas vezes usados, instrumentalizados para agredir o outro genitor.
a situação de raiva, de frustração de um casal que se rompeu, de toda aquela expectativa da união estável. Eu acho que tem muito isso, né? A frustração do rompimento. Claro, a frustração do rompimento, muitas vezes a partir de situações traumáticas, de um caso paralelo, de fidelidade, infidelidade, de expectativas que não são cumpridas. A partir disso, a raiva, o ódio e a sensação de vingança vem como arma para usar os filhos, para instrumentalizarem os filhos para agredir o outro. Essa é a grande missão da guarda compartilhada. Inibir. Primeiro, que o filho seja afastado de um dos seus genitores, o que o filho crie uma imagem negativa de um dos genitores, e, em segundo lugar, impedir que o filho seja instrumentalizado para agredir o outro ex-cônjuge. Olha, a gente está recebendo algumas mensagens de alguns ouvintes aqui, inclusive um ouvinte dizendo que, dando parabéns aqui à Rede Bandeirantes por abordar o tema e também ao grupo, dizendo que tem um filho que sofreu por 3 anos com essa praga mental. Meu neto hoje com 17, e agora, se tocar, graças a Deus, está sob a intervenção do avô, que ele sofreu bastante, a família sofreu bastante com esse processo. Quero destacar a presença aqui do companheiro Adriano Dias, que é um ativista também envolvido, fundador da ONG Concausa, que Centro de Referência de Direitos Humanos no Rio de Janeiro, uma das instituições mais sérias, uma das organizações não governamentais com o maior trabalho desenvolvido no campo dos direitos humanos, uma das instituições mais sérias aqui no Rio de Janeiro, e o Adriano Dias, também envolvido nessa questão da alienação parental. Agora, doutor Rodrigo... Eu gostaria de fazer apenas um contraponto. Eu, na verdade, concordo e parabenizo o Carlos pela sua intervenção. Eu só queria jogar um pouquinho de pimenta aqui no nosso debate. E vou pegar a palavra que foi utilizada aqui, o bullying, né? Porque eu acho que a gente também precisa ter cuidado no outro extremo, ou seja, quando nós observamos o que vem acontecendo e por onde as políticas públicas estão se imiscuindo, estão entrando, nós temos aí uma lei da palmada, nós temos aí esta onda de bullying, e aí eu já estou com quase 50 anos, posso dizer que quando eu era um garoto, o tal bullying se resolvia do lado de fora da escola, ou seja, você cuidava sozinho dos seus problemas, né? Ou seja, você aprendia, digamos assim, a enfrentar os seus problemas. Agora, há uma infantilização de todos, ou seja, há uma superproteção e questões que são divergências normais entre crianças, são divergências normais entre adolescentes, e vamos lembrar que as crianças e os adolescentes não são anjos, mas muito pelo contrário, por estarem em processo de formação, por vezes cometem atos de crueldade extrema, até porque não concluíram, digamos assim, o seu processo civilizatório, né? Então é muito mais fácil você ver uma criança promovendo um ato de escárnio com a outra do que um adulto praticando um ato como esse. Então é preciso ter cuidado também para não transferir ao Estado responsabilidades que são responsabilidades dos indivíduos e das famílias. Eu acho que isso é muito importante a gente trazer para o debate também. Nós temos aí uma situação onde há uma transferência para o Estado de responsabilidades, há uma infantilização de adultos e de adolescentes, e nós temos mais. Eu volto a frisar aquilo que eu coloquei na minha primeira fala. Há um processo, nós vivemos um longo processo de destruição dos valores da família. Nós estamos às vésperas de uma indicação de um ministro ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, que é um ministro, que é um futuro ministro, né, que é nada mais do que advogado da CUT, advogado do MST, advogado do IBDFAN, que é um instituto com teses que, eu me permito dizer aqui, discordo da grande maioria, porque são teses muitas das vezes que destroem o conceito de família. Uma destas teses, inclusive encampada
por este advogado e futuro ministro Fachin diz respeito, por exemplo, aos direitos da amante, ou seja, de que a amante deverá dividir com a esposa os benefícios previdenciários. Então, percebam que é esse tipo de posição, esse tipo de gente que está sendo indicada para o Supremo Tribunal Federal e que vai decidir no Supremo Tribunal Federal questões de família. Então, são pontos a serem refletidos. Né? Não, perfeito. Adriano, aproveitar a tua presença e você falar um pouco dessa questão que o doutor Rodrigo Mesomo está levantando, que eu acho que tem a ver, né, doutor Rodrigo, com essa ditadura do politicamente correto, né? Exatamente. Então, tem algumas questões que são meras desavenças e tal. Nós vivemos na ditadura do politicamente correto, onde se você não reproduz o discurso oficial, você é taxado de homofóbico, se você não aplaude determinadas questões como, digamos assim, é intolerante e tudo mais. Você é intolerante, você é elite branca, você é homofóbico, ou seja, se não há uma concordância e até um aplauso de posturas defendidas por Jean Willis, você é tido como a pior espécie do mundo. Então, vivemos sim uma ditadura do politicamente correto. Adriano Dias. Bem, em primeiro lugar, boa tarde. Bom dia, né? É que eu cheguei, levei 2 horas e meia para sair da Baixada até aqui, eu já acho que já está de tarde. Meu doutor Rodrigo, assim, o princípio da gente sempre a gente respeita as opiniões. Só que a gente, na experiência de vida, fugindo um pouquinho, rapidamente do nosso tema principal aqui, a gente trata, lamentavelmente, com outra parte extremada das violações. A gente, na Baixada Fluminense, nesse trabalho que a gente tem de direitos humanos nesses anos todos, a gente percebe que das pequenas violações você leva às grandes tragédias. Aí eu cito o caso, por exemplo, hoje são amigos da gente, lá da Adriana, o pessoal dos Anjos de Realengo. Claro que levou o Wellington a fazer aquela atrocidade, foi sua condição psicológica, psiquiátrica. Mas a não tratar essas violações, né, não se responsabilizar por essas violações diárias e que o jovem cada vez hoje assimila uma cultura de violência por N fatores, por N influências, né, e as influências aí não são familiares, muito pelo contrário, elas são externas, né. Você tem hoje uma cultura de violência muito mais propagandeada na sociedade do que eu também estou com 45 anos de idade, do que era na década de 80, né. A gente também cita um outro caso. Falo novamente da região que eu conheço, que é a Baixada Fluminense. A gente lá sempre teve briga de bairro, como qualquer outro bairro, briga de colégio, né? Só que em 2013 nós pegamos um caso do Wellington Braz, que ele foi espancado até a morte no show do Vereador Carioca, no Aeroclube de Nova Iguaçu, foi feito lá por emissores de TV, né? Briga de bairro também sempre teve, mas com essa ótica de matar o inimigo da facção, como ótica de facção importada da cidade do Rio de Janeiro, que não era uma prática na Baixada. Nosso problema era outro, era com o Estado, né? Que o Estado lá que mais matava. Então a gente acha assim, aí chegando no nosso assunto principal, é passar para o colega que nós tínhamos conversado, acho que tem que ter uma responsabilização, sim, do Estado, de interferir não exatamente na família. Eu não acredito que o Estado venha lá e por conta disso vá ter uma mudança nas relações. Tem uma interferência negativa, né? Eu, por exemplo, falo tranquilamente, a minha ex-companheira foi 8 vezes na delegacia e 8 vezes ela fez a denúncia lá, e a gente descobriu, na verdade, que no final das contas a pessoa que me interrogou, como fosse um bandido praticamente, apesar de todo o meu histórico, enfim, isso o Rodrigo conhece mais tempo, né? No final das contas perguntou assim: tá, mas você pretende prejudicar a prefeitura, já que ela é ligada à prefeitura da cidade que ela trabalha? Notoriamente, aquela distrital estava sob alguma influência. A preocupação não era meu filho, não era se eu tinha ameaçado a minha ex-companheira. Então, assim, existe uma série de mecanismos nefastíssimos aí, e que eu acho assim, não é uma interferência do Estado, nenhuma política da ditadura do politicamente correto. Só que reafirmando, a gente trata muito das pequenas violações, e aí você tem casos agora aí de assassinato de gênero, do cara porque a mulher era dançarina, podia bater a cabeça até a morte e dar vários tiros de escopeta na cabeça. E esse entendimento não acontece só nas periferias. A gente cita no caso do ano retrasado aqui enfim, a gente não vai estender nesses casos, senão a gente tem um monte de casos. Voltando ao tema principal, eu acho assim, há de haver sim um norteador,
né, não uma interferência. E aí o Estado tem essa responsabilidade, porque cada vez mais hoje, né, nossos filhos têm o tempo reduzido do convívio, né? Então, eu acho que o Estado colocar norteador, aí vem o princípio educativo da norma. Eu não sou advogado, tá? Eu sou leigo, mas eu acho que na nossa época, doutor, vamos dizer, década de 80, andar sem cinto, andar naquela parte de trás lá das Brasílias, dos Fuscas da vida, aquela farra, era normal. Hoje, se meu filho tiver sem o cinto atrás, eu fico extremamente preocupada. Foi o princípio educativo da norma. Eu acho que quando existem leis, né, normas como essa, está exatamente para a gente nos nortear e nos, aspas, educar. Não, eu concordo, mas eu aqui faço uma ponderação de que nós estamos com abordagens distintas. Você traz aqui casos que são casos gravíssimos, inclusive narrando episódios que envolvem homicídio. Eu me refiro nas intromissões mais cotidianas em nossas vidas. Por exemplo, e aí eu vou voltar à questão da lei da palmada. Ora, se um pai ou uma mãe promovem uma agressão contra um filho, isso nós já temos isso... já tem isso no dispositivo legal. Já o Código Penal, já a lesão corporal. Agora, quando o Estado vai além da lesão corporal e coloca a questão da lei da palmada, ora, nós estamos fazendo aí uma regulação extrema. É aquilo, o Estado, no politicamente correto, legislou sobre o feminicídio. Ora, a morte de mulher. Então, a pergunta fundamental é: a vida de uma mulher vale mais do que a vida de um homem e por isso, então, nós temos que ter pesos diferentes em homicídios? A questão fundamental é essa. Uma vida é uma vida, ponto. Por que matar uma mulher é um agravante e precisa de um tipo penal específico? Se o motivo é torpe, se matou apenas porque era uma mulher, já é motivo torpe. E o Código Penal regula. Jean Willis quer, por exemplo, um crime de homofobia. Ora, se eu mato alguém apenas e tão somente porque este alguém era gay, o motivo já é torpe e já há o crime de homicídio com agravante. Então vamos parar com isso. Todos são iguais perante a lei, mas no Brasil não. No Brasil nós tratamos todos com gradações. Quem gritar mais leva um pacote melhor de direitos. Olha, Rodrigo, o que você está colocando é de extrema relevância para a discussão da maturidade da sociedade, né? A gente, quando tem aí uma necessidade do Estado intervir, e essa necessidade não é bem uma necessidade, né? Vamos colocar ela entre aspas, é porque alguma coisa já está errada bem lá no princípio, né? É porque a sociedade deixou de amadurecer em algum ponto. E se ela deixou de amadurecer em algum ponto, é porque os valores já foram distorcidos na base, né? E aí há de se concordar em absoluto grau que existe sim uma necessidade da coisa se arrumar. Eu não consigo imaginar um autoajustamento da sociedade em que, vamos colocar aqui o tema para enfoque, né? Você está trazendo temas ali que são altamente relevantes, que são debates ali que abrem espaço para muita conversa, né? E muita conversa importante. Agora, por exemplo, pegando a causa na qual a gente está lidando, que diz respeito ali à educação por pais e mães, né, de crianças, como é que a gente bota um freio de arrumação nisso, né? Como é que a gente bota de novo pai e mãe para exercerem papéis de pai e mãe e deixarem as discussões e as rinhas que eles tinham ali enquanto eles eram casados de lado, superando essa questão, realmente se separando, descasando, havendo efetivamente o divórcio emocional, né, para que ambos tenham condições de criar os seus filhos com a devida maturidade, né? A gente hoje sabe, tem pais, mães altamente maduros para exercer funções nas empresas, maduros, assumem cargos dentro de empresas, assumem responsabilidades políticas, assumem posições de grande responsabilidade e destaque, né, perante a sociedade, perante a públicos, né, diversas naturezas. Agora, quando vai para dentro de casa, são duas crianças,
né? Então, quer dizer, são dois príncipes, duas princesas, né? A maturidade emocional não acompanhou o desenvolvimento profissional, né? E isso nota-se muito, é muito frequente, é muito recorrente. Você entra dentro de casa, você tem um outro ambiente. Então, é desse ambiente, como é que se coloca um freio de arrumação para que pai e mãe, então, opa, peraí, né? Então agora eu tenho que ser pai, agora eu estou na minha função de pai, agora eu estou na minha função de mãe, e agora o meu interesse, o meu público-alvo, meu público principal, né? Aquele pelo qual eu sou diretor dessa empresa, o presidente dessa empresa, é o meu filho. É para ele que eu estou presidindo essa instituição, né? Então você vê pessoas extremamente mal formadas, com dificuldades de se comunicar, com dificuldades de comunicar o básico, o mínimo, de comunicações não violentas, comunicações assertivas e não agressivas. Então, há uma necessidade muito grande de se instrumentalizar esses pais e essas mães para que consigam exercer os seus cargos de pai e cargos de mãe, né? Hoje a gente tem pais, como eu disse, né, pais e mães em cargos de empresas, né, de presidência de empresa, mas dentro da presidência da própria família, o pai ou a mãe tem uma inaptidão imensa. E aí a lei da guarda compartilhada, ela vem para dizer o seguinte: olha, vamos colocar aqui uma penalização caso o pai ou a mãe, né, e a lei da síndrome da alienação parental também, né, coloca um freio de arrumação nessas pessoas, né? Se hoje, né, para você exercer um cargo dentro de uma empresa, a empresa mesmo te dá condições de fazer um MBA, um doutorado, um pós-doutorado, vai para Harvard estudar, para você pai você faz o quê? Para você ser mãe você faz o quê? Você estuda o quê, né? Então hoje a gente convive ali com um lastro, com uma bagagem que foi adquirida através do conhecimento implícito. O pai passou, o pai me educou assim, a mãe me educou assim, eu sou assim porque me formaram assim. Então é preciso que haja a lei, sim, para a pessoa saber que caso ela venha a descumprir determinada, ela, eu digo a pessoa, venha a descumprir determinada cláusula ali da conduta, e essa conduta em prol da melhor formação do filho, ela receba uma punição, né? Essa punição não é no sentido, né, doloroso da coisa, né? Mas no sentido de, olha, você tem a responsabilidade, a capacidade para exercer a tua responsabilidade? Tem. Se não tem, você não pode exercer. Funciona isso assim na vida social. E a vida social envolve tanto o trabalho quanto a vida familiar. Só para complementar rapidinho, porque eu não sou baiano, mas também gosto de uma pimentinha na comida. Mas muito rapidamente, concordo plenamente que não dá para judicializar absolutamente tudo, a vida, a cotidianeidade. Mas quando, e o Guilherme tratava um pouco isso, quando se torna algo lei, é porque um fenômeno vem ocupando o espaço. Eu acho muito oportuno, Carlos, essa tua mensagem, porque tem a ver com aquela minha pergunta inicial. Como fazer para quebrar essa frieza e esse excesso, talvez, de judicialização numa questão que é de âmbito familiar, de âmbito doméstico. É que é de âmbito familiar, de âmbito doméstico, mas o que nós temos que incorporar nesse debate é que a sociedade está mudando. O doutor Rodrigo dizia os valores da família estão sendo perdidos, transformados. Independentemente do juízo de valor que possamos fazer sobre isso, e acho que temos opiniões diferentes sobre isso, o fato é que em concreto está mudando. O conceito de família que existia, já que todo mundo também está expondo as suas idades, quase 50, 45, aqui nos meus 52 anos, também vou dizer que eu vivi numa época onde a família tinha, e já com uma transição de mudança, mas ainda tinha papéis muito definidos, diferentes para o homem e para a mulher. O homem era geralmente provedor, a mulher era a cuidadora dos filhos, a educadora dos filhos, a reprodutora do lar. Esse tipo de divisão de tarefas da família está mudando. Hoje o divórcio faz parte da realidade cotidiana. Ninguém mais casa até que a morte o separe. A perspectiva de separação já está presente em praticamente todos os casamentos ou as uniões, etc. Entra a figura da união estável, que antes não existia. Então a sociedade está mudando.
Antigamente, então, em função daqueles valores, daquele conceito, daquela divisão de tarefas entre o homem e a mulher, quando havia separação, era muito claro. O homem continuava sendo o provedor e a mulher continuava sendo a reprodutora do lar, ou então a cuidadora dos filhos. Só que isso tem mudado. A mulher também é provedora, trabalha, conquistou o mercado de trabalho, isso é uma conquista da mulher, da identidade, da autonomia feminina da mulher, né? E o homem também é também uma conquista de homem, também é cuidador dos filhos. Nós trocamos fralda, nós educamos, nós damos carinho, nós queremos estar tempo com o filho e não no trabalho. Com essa mudança e com essa manutenção, porque o sistema judiciário continua de alguma maneira por tradições, está? Jurisprudência é o que se decidia antigamente, não muda tão rapidamente acompanhando as mudanças sociais. Então, só para concluir, esta lei agora é oportuna para colocar em termos o que deveria ser, o que deveria acompanhar com essas mudanças sociais. E tem muita coisa acontecendo, né? A gente, pelo fato de acompanhar a sociedade, são mais de 100 mil pessoas, né, ligadas a grupos que a gente acompanha, a gente vê que a situação é realmente essa, né, Carlos, né, Rodrigo? Os pais realmente aproveitaram ali a brecha que apareceu na casa quando a mulher foi trabalhar, eles se solidarizaram, né? Agora estou falando pais como figura masculina, se solidarizaram com os desafios ali das mulheres, também por uma questão de praticidade, né? Porque hoje em dia os dois precisam trabalhar para sustentar uma casa, né? Então, na medida em que a mulher foi para o mercado de trabalho e deixava o filho em casa, né, nem sempre tem condições de ter uma babá, ou então às vezes quando tem ela não vem, né? Então, nessas situações, o pai percebeu que ele podia cuidar de uma criança. E isso, o pai percebeu, né? O pai, figura masculina, percebeu que era legal cuidar de um filho, é bacana cuidar de um filho. E a mulher percebeu e sentiu mais tranquilidade de que era possível, sim, investir mais tempo, mais energia, se dedicar mais ao trabalho e com isso ainda galgar mais progresso na sua emancipação, e que e nesse brecha que apareceu para o homem foi lá e aproveitou, né? Esse novo homem, o homem do século XXI, que compõe as famílias do século XXI, ele foi lá e aproveitou, e isso é extremamente bom, porque as mulheres estão tendo agora tempo mais de investir tempo nas suas carreiras, tempo de se dedicar mais a quem sabe, atividades de lazer, a quem sabe, na medida da maturidade emocional da mulher, que ela possa se dedicar mais a amigos também, né? E aí ter a certeza de que ela pode deixar a criança com o pai, né? Isso vamos dizer assim, a lei, que é um instrumento, é mais um instrumento, ela é fundamental para que também esse progresso da emancipação da mulher, ele continue acontecendo, né? E nós, pelo fato de estarmos vivenciando situações de pessoas, ali, mais de 100 mil pessoas, como eu falei, né, nos vários grupos, né, além da guarda compartilhada, há outros grupos que a gente interage, né, nas redes sociais. E os casos que ainda acontecem são casos que passam mensagem dupla, né? Que ao mesmo tempo a mulher que está galgando a sua emancipação, está conquistando o mercado de trabalho, né? Ela tem uma dificuldade imensa de abrir mão do filho e falar, puxa, o meu ex-marido ele consegue cuidar do meu filho, né? Então eu vou deixar que isso aconteça, né? Que é o que, só para complementar muito rapidinho, que é o que a lei está obrigando. Não tem que ser uma decisão de um ou outro dos pais ou a mãe achar ou entender se o pai ou a mãe, o outro genitor, está apto. Não, ele está apto, é o pai, é a mãe. Mas eu queria dizer só uma última coisa muito rápida para centrar a questão da luta aqui, porque a lei já foi aprovada, é a guarda compartilhada, hoje é norma, a guarda compartilhada será a regra. Mas o que se entende por guarda compartilhada? E essa é a nossa luta. Os juízes precisam entender que guarda compartilhada significa não só ter um título, sou guardião ou co-guardião do meu filho. Significa
tempo com o filho, significa participar das decisões, participar da educação do filho, dos valores que quer transmitir para o filho. Não é só um diploma, um título de guardião, é a participação, o convívio, o amor com o filho. Isto não é exclusividade de um gênero, de um sexo, da mãe, da mulher. Isto é justamente a caracterização da guarda compartilhada. Sem esse tempo de convívio, sem essa participação nas decisões, nos valores, na educação, a guarda compartilhada fica uma palavra morta. Carlos, a gente está recebendo, só para abrir, que eu vou jogar para você, é o seguinte, a gente está recebendo aqui uma mensagem, algumas mensagens. A primeira delas fala o seguinte: os jovens são extremamente desafiadores. É difícil manter os filhos com ideais de família. É o que a gente falava aqui sobre essa crise da instituição familiar. Uma outra mensagem é o seguinte: há uma sobrecarga das partes e sempre